Boa tarde, pessoal. Passando aqui só para lembrar vocês, hoje eu não conseguirei fazer as aulas como a gente estava fazendo pelo Meet, porque eu tô com um problema na internet. A internet minha aqui é micropique. Não sei se todos vocês já tiveram problema com a internet. A previsão deles para ir até a casa das pessoas e regularizar é de até 48 horas. Então hoje eu não consigo fazer a aula pelo Meet, ok? Então, pessoal, a gente tem aqui no item 4, aqui na página 228, observe a ilustração de um engenho e represente por meio de uma planta ou um croquis. Faça uma legenda identificando as construções. Então aqui, pessoal, vocês têm a imagem que nós já analisamos na outra aula, certo? Do engenho. Então vocês terão que fazer o quê? Tá pedindo um croquis ou uma planta e vocês terão que colocar uma legenda. Por exemplo, na legenda vocês podem fazer o que? A senzala, a moenda, a igreja, a casa do senhor do engenho. Vocês vão escolher o item que vocês querem representar nessa imagem, nesse desenho de vocês, tá bom? Já aqui, na página seguinte, na página 229, a gente vai começar a estudar sobre a ocupação da região sudeste, certo? Nós vimos nas aulas anteriores a ocupação da região nordeste, ok? Agora a gente vai começar a entender mais sobre a ocupação do sudeste, minas de ouro, café e indústria. Então aqui sobre as minas de ouro. Em 1740, quase 200 anos depois da fundação da primeira capital brasileira, Salvador, uma nova riqueza leva as pessoas para uma área do interior do país, Minas Gerais, onde a extração de ouro e diamantes alcança seu auge e faz nascer novas paisagens. As minas, também conhecida como os lavras ou ainda garimpos. É fundada nessa região uma nova vila, chamada Vila Rica, que vai administrar a atividade das minas em nome da coroa portuguesa. A paisagem natural de Minas Gerais é formada pela Mata Atlântica e pelo Cerrado. Então, como nós vimos nas outras aulas, nós vimos a respeito dos biomas. Então, sabemos que a região de Minas ela é formada pela Mata Atlântica e pelo Cerrado. De acordo com as fotos, pessoal, que nós podemos verificar aí, nós temos aqui na primeira os mineradores, né, do distrito Diamantindo, fazendo o quê? Fazendo a extração, procurando ouro e diamante, ok? Na segunda, a gente tem aqui a lavagem do minério de ouro nas proximidades da montanha de Itacolomi, ok? Pessoal, a imagem que eu tenho aqui é o print que eu dei para poder passar a atividade para vocês. Então, até para mim, a imagem aqui não está muito boa, ok? Então, a gente vê aqui que essas imagens, elas ilustram as lavras, também conhecida como garimpo, certo? Que é o local onde eles encontravam esses minérios e tudo mais. Na cidade de Vila Rica, ao lado da casa do administrador, encontram-se forjas para se fazer as barras de ouro, a caixa forte, onde são armazenados os tesouros, a prisão para aqueles que ousarem roubar, e o mercado de escravos e de mulas, transporte, criadas no litoral. Em Vila Rica nascem também as trilhas, que levam até o porto, de onde os produtos obtidos são enviados para Portugal. Então, nessa cidade, né, de Vila Rica, era onde ficavam ali as barras de ouro, onde tinha prisão, que se alguém tentasse roubar alguma coisa, era para lá, né, para essa prisão que ia, e onde nasciam também essas trilhas que iam levar esses materiais até o porto, né, onde que eles iam ser enviados para Portugal. Na página seguinte, pessoal, nós temos aqui Vila Rica, que ela foi fundada em 1711, atual cidade de Ouro Preto, é uma imagem de uma tela que data 1820, certo? Tem o local que ele está, no acervo do Museu da Inconfidência. Depois nós temos aqui, falamos um pouco sobre a extração desses minérios e temos também aqui as fazendas de café. Então, em 1830, quase um século depois do auge da mineração, o café torna-se o principal produto agrícola de exportação, descendo do Rio de Janeiro, capital administrativa desde 1808, passando pelo sul de Minas Gerais, estendendo-se por São Paulo e chegando até o norte do Paraná. O novo ambiente natural, a Mata Atlântica,
e também uma nova produção criam o espaço geográfico único, a fazenda do café. Então, pessoal, nós vimos o que? Depois, quais são os processos que nós vimos? Nós vimos o processo do cultivo e da extração ali da cana-de-açúcar. Depois nós vimos o que? Os minérios. E agora a gente vê o que? Um tempo depois, as fazendas de café. Então, a gente pode ver que o Brasil passou por vários processos. Então, vários itens foram tirados da nossa riqueza e foram sendo levados até Portugal, certo? Então, observe a estrutura dos terrenos e os equipamentos dessa nova paisagem, que é a Fazenda do Café. Então, aqui, pessoal, a gente pode ver na imagem a transformação que foi feita no ambiente para que pudesse ser feito o cultivo, o tratamento, né, do café até que ele fosse exportado para Portugal. Lembrando que a gente vê o quê? Lembra que a gente viu também das paisagens rurais? É como a gente pegasse o quê? Uma parte da terra ali que não tinha construção e o homem vai e faz aquela modificação na paisagem para que ele possa tirar dali seu sustento, para que ele possa trabalhar na terra, ok? Depois aqui na página seguinte, na 231, nós temos aqui, a exportação do café implicava levá-lo do interior ao litoral. Por que para o litoral, pessoal? Quando a gente lembra de litoral, são as regiões onde tem os portos. Então, é a partir dessa região que o café, o minério, outras riquezas que nós tínhamos eram transportadas até Portugal, certo? Então, por isso que o café ele era tirado do interior e era levado para o litoral do Brasil. O novo espaço formado pelas fazendas de café é cortado pelas ferrovias que chegam até São Paulo, onde se fecham os negócios, dali se estendem até o Porto de Santos. Nós temos aqui a imagem, né, Militão Augusto de Azevedo, então temos aqui a Rua do Rosário, com a igreja ao fundo, certo? Uma fotografia que está no acervo da Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, ok? Depois nós temos aqui Porto Bispo, 1890 em Santos, 2 anos antes da construção do cais comercial. Então nós temos aqui mais uma imagem, ok? A atividade cafeeira trouxe um novo elemento à produção econômica do país. O trabalho assalariado desenvolvido pelos imigrantes vindos da Europa, italianos, alemães, eslavos e do Japão. A maioria dos lugares em que os grupos de imigrantes fixaram, interior de São Paulo, do Paraná e depois de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, guardam aspectos culturais desses povos. Por quê, pessoal? Nós podemos verificar que nós temos várias regiões no Brasil, cada região tem a sua cultura. Então, essa cultura foi sendo absorvida, vamos dizendo assim, de acordo com os locais em que esses imigrantes foram se fixando. Então, a parte de São Paulo tem ali suas características, Santa Catarina, Sul. Então, nos locais onde estes imigrantes europeus, alemães, onde os italianos, alemães, eles foram se fixando, foi criando no Brasil a identidade de cada região, a cultura de cada região do país também, ok? Depois aqui na última página de hoje, nós falamos o quê? Sobre os imigrantes. Então, os imigrantes chegaram em massa ao Brasil a partir de 1970, vindos principalmente da Itália, de Portugal, da Espanha, da Alemanha e do Japão, para desenvolverem várias atividades, como trabalho nas fazendas de café, nas fábricas, no transporte e no comércio. Esses povos trouxeram seus hábitos alimentares, suas tradições, festas e outras características que influenciaram a cultura de nosso país. Os portugueses, por exemplo, trouxeram as festas juninas e o carnaval. Os espanhóis, a paella, os italianos, as massas, os japoneses, o sushi, o sashimi e muitos outros. Então, pessoal, a gente nunca pode deixar de entender a importância desses imigrantes para a cultura do nosso país, certo? Porque são hábitos que eles trouxeram da região de onde eles vieram, e hoje são coisas que fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, certo? Depois nós vimos aqui o espaço industrial. Entre o final do século XX, 1801 e 1900, e começo do século XX, 1901 e 2000, o desenvolvimento na área de transportes criou um padrão totalmente diferente de paisagem.
As ferrovias, por exemplo, passaram a ser necessárias para se levar o café da fazenda até o porto. Elas se tornaram importantes também devido ao crescimento da população pela vinda dos imigrantes para o Brasil. Nessa época, na cidade de São Paulo, se concentravam o dinheiro proveniente da venda do café, a mão de obra e um mercado de consumo que só aumentava, já que a população do campo se deslocava para a cidade em busca de melhores condições de vida. Então nós temos aqui essa imagem da Estação da Luz, né? Nós podemos entender dessa parte o seguinte, pessoal, o espaço industrial. O que acontece? Então, com o desenvolvimento dessa área de transporte, o que acontece? Esse transporte ele foi criado para que pudesse ser, para que a produção fosse enviada do interior para as regiões do litoral, certo? Para os portos. Só que por causa do crescimento da população, por causa da vinda dos imigrantes e tudo mais, houve a necessidade de melhorar esse tipo de transporte, porque a população que morava no campo, ela começou a se deslocar para a cidade. Então, é a fase que o Brasil deixa de ser rural, vamos dizer assim, e passa e começa a se tornar mais urbano. Então, com isso, houve a necessidade dessa melhoria, né, nos transportes, que antes serviam o quê? Somente para o transporte do café, do ouro e tudo mais. E esse tipo de transporte passou a ser utilizado também para que as pessoas saíssem do interior e fossem para as áreas urbanas, para as cidades, para poder buscar uma melhor condição de vida, certo? Então, nisso começa também essa melhoria na questão do transporte no Brasil, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Espero que logo a minha internet volte aqui a funcionar para que a gente possa ter aula pelo Meet, tá bom? Beijos!